E aí, pessoal, tudo bem? Nossa quarta e última aula e começamos exatamente de onde paramos, como falei no finalzinho da nossa terceira aula, dicas para você fazer uma boa dissertação argumentativa e depois fechamos com a análise de uma proposta de redação aplicada numa prova da FUMARC, já que essa é a banca a que vocês vão se submeter. É importante que você conheça como a banca organiza suas questões. Já havia mencionado a vocês que gosto da maneira como as propostas de redação são elaboradas pela FUMARC. Elas costumam trazer textos de referência, isso é bom, porque te ajuda a também identificar argumentos para você poder produzir o seu texto. Aquelas propostas de redação que trazem só um recorte temático, que você se vire, seja o que Deus quiser, não são muito legais e não são muito favoráveis à construção de um bom texto. Então vamos lá, porque eu separei algumas recomendações importantes para que você faça um bom texto dissertativo argumentativo. Olha só, quer fazer uma boa redação? Algumas recomendações que poderão ajudar. Então por onde a gente começa? Vamos lá, né? Primeira coisa importante, gente, é linguagem. O que acontece? Lembra quando nós falamos na aula que falar e escrever são coisas diferentes? Pois é, a sua linguagem, ela precisa ser pautada na escrita, então precisa haver formalidade. Não se esqueça da formalidade. Por quê? Você não vai usar gírias no texto, né, gente? Você não vai escrever lá tipo assim, tô ligada, parada, não sei o quê. Não pode. Precisa ser uma linguagem bem formal. Então precisa lembrar na hora de pensar o texto, na hora de fazer o esquema, o que eu sei do assunto, o que a proposta quer de mim. Precisa lembrar que quando a gente pensa o texto, pensa pela linguagem da fala. E essa fala, ela é mais libertária, ela é mais desprovida de regra, ela é contextual. Então precisa de formalidade. O texto precisa ser formal. Não estou dizendo que você precisa usar uma porção de termos eruditos, encher de palavras ali que você nunca usa. Em vez de colocar que é fechado, põe que é hermético. Em vez de falar da análise, fala da exegese. Não é isso. Não é fazer uso de termos difíceis, mas sim de uma linguagem formal, próxima do padrão, tá? Isso é bem importante. Então, com relação à linguagem, não se esqueça, formalidade é o canal, né? Dê preferência também ao sentido denotativo. O que é isso? Quando a gente fala do sentido denotativo, está falando do sentido literal, certo? Aquele dicionarizado mesmo, que é diferente, né? Denotação é diferente de conotação, que é o sentido figurado. Isso não significa que você não pode fazer uso de uma expressão, de uma palavra, uma metáfora. Lógico que você pode. Só tome cuidado que a preferência precisa ser pelo sentido literal, tá? Outra coisa importante, você está fazendo um texto dissertativo argumentativo. Você pode usar a primeira pessoa, mas eu sugiro que você prefira a terceira. É mais fácil argumentar em terceira pessoa. Nada impede que você use a primeira pessoa. Aliás, eu gosto de usar a primeira pessoa. A primeira pessoa não descaracteriza, não desconfigura o discurso dissertativo em hipótese alguma. Mas é muito mais fácil quando você está em terceira pessoa. E aí você perde também o risco de ficar escrevendo dos nossos políticos, né? Porque a nossa sociedade até passa, mas quando você fala dos nossos políticos, eu já estou caindo fora. E eu não tenho político nenhum, eu quero distância dessa gente, né? Nossos políticos, não. Aí você vai lá e fala, nossas crianças. Gente, desculpa, mas eu tenho duas crianças. Na verdade, criança eu tenho uma só, né? Porque a minha filha já é adulta e já tem uma criança. Então, crianças na minha casa são duas. O meu filho de 11 anos, meu neto. Nossas crianças... Esse possessivo aqui, pessoal, ó, ele é um problema. E esse possessivo, ele aparece quando você usa a primeira pessoa. É uma praga esse possessivo. Você usou a primeira pessoa, já vem esse negócio do nosso. Então, toma cuidado, tá? Pode usar a primeira? Pode. Tô sugerindo que você prefira a terceira, porque aí o seu trabalho vai ser facilitado. Agora, aqui eu quero que você... Olha pra mim. Quero que você preste bastante atenção, porque você é uma pessoa muito legal, sabe? Eu não proíbo, não pode usar isso, não pode usar conjunção, não pode usar que. Eu já ouvi, não pode usar que. Não, você pode, o que é o básico. Os outros é que são utilizados para não repetir tanto o que. Mas você pode, você não vai, dificilmente você vai ouvir de mim algo, você não pode usar isso, não pode usar conjunção, não pode, você pode fazer o que você quiser, desde que você saiba
o que você está fazendo. Agora, existem algumas coisas que eu preciso proibir. É necessário coibir o uso, porque faz o quê? Dá para o texto um caráter tão sem vergonha, fica tão chinfrim, tão xixelento, que aí você não vai conseguir nem a nota mínima que você precisa. Então, vou falar para você, dispense, eu nem usei o verbo proibir, hein? Dispense algumas construções que empobrecem demais o seu texto e que acabam empurrando a gente para a discussão do senso comum. Isso não fica legal. Vamos dar uma olhada? Então, olha só, o que você vai dispensar? Primeira coisa que eu não quero que você ponha na sua redação, mesmo porque, justamente porque eu quero que você alcance uma nota bem boa na sua redação, quero que você passe com louvor nesse concurso, é o eu acho. Não pode pôr eu acho. Por quê? Porque você não acha nada, meu amigo. Você tem que ter certeza. A gente está falando de um texto de modalidade dissertativa argumentativa. Então, você precisa se posicionar com relação ao assunto, e o edital é muito claro, é um tema da atualidade, muito provavelmente alguma coisa que tenha polemizado, né? Então, é um tema da atualidade. Se fosse aqui, eu jurava para vocês que ia dizer que era propaganda do Boticário. Então, tem que ser um tema da atualidade. Você vai ter que polemizar, muito provavelmente ele polemize, e aí você vai ter que se posicionar em relação a isso. Você não pode ficar na casa do achismo. Você não acha nada, você tem que ter certeza. Então, nada de eu acho no seu texto. Assim como não há necessidade de enrolar com um na minha opinião. O texto é teu, a opinião é tua, deve, aliás, apresentar a opinião. Então, dispense, na minha opinião, que fica feio. Tá, professora, você é muito legal. O que eu ponho para começar o meu texto? Faça uma afirmação, tá? Em vez de você falar, na minha opinião, a homofobia é o mal do século, você afirma, a homofobia é o mal do século, ponto, tá? Faça afirmações. Nos dias de hoje e hoje em dia, são duas referências temporais problemáticas. Por quê? Porque elas são feias. Então, se você quer, ninguém fala nos dias de ontem. Ninguém fala ontem em dia, ou hoje em noite, então, não fala. Então, isso fica feio. Você quer fazer uma referência temporal, que é o que a gente está vendo aqui, né? Uma referência de tempo, usa só o hoje, fica tão bonito. Professor, eu posso usar atualmente? Pode, por enquanto pode. Daqui a pouco eu ponho aqui no dispense também, quando ficar feio, tá? Mas nos dias de hoje, hoje em dia, é muito feio. A seguinte, e ó, uma coisa importante, contar, olha pra mim, contar pra vocês. Sabe de onde sai isso aqui? Eu faço correção, né? Aí eu começo a ler, meu Deus, misericórdia, como é que pode? Não consigo, tem coisa que não dá, não vai. Eu escrevo recados daí pros meus alunos. Coisa do tipo, sério? Jura que é assim? Isso que eu coloquei aqui são coisas recorrentes nas redações que eu corrijo. Então, imaginem, no mundo em que vivemos. Gente, alguém vive em outro mundo? Com exceção dos nossos políticos, né? Não tem, todo mundo vive no mesmo planeta, no mundo em que vivemos. É totalmente desnecessário. Então, essas coisas, elas empobrecem a linha argumentativa do texto e fazem do texto, em vez de ser um texto pertencente ao gênero dissertativo argumentativo, fazem ele virar uma redaçãozinha escolar. E aí, a redação escolar não é uma questão discursiva de concurso, está muito distante. Então, não use isso. Ai, professora, o que eu vou usar em vez de no mundo em que vivemos? Posso usar no globo terrestre? Não, não pode. Você quer fazer uma referência espacial? Fala do local, por exemplo. Ó, você quer falar de, sei lá, planejamento familiar em Belo Horizonte. Sei lá, tô chutando. Então, você vai citar que é Belo Horizonte, vai citar que é a capital de Minas, vai citar alguma coisa que faça referência à cidade. Pode usar uma expressão geográfica, mas no mundo em que vivemos, de jeito nenhum. Mesmo porque o vivemos vai puxar para quê? Para o nós. E o nós eu sugeri que você não usasse, né? É difícil, é um problema. Por quê? Porque é um texto de opinião, portanto, é um texto reflexivo temático. Se é um texto reflexivo, tá, ó, se você precisa expressar a sua opinião, então você vai ter que fazer o quê? Refletir. Certo? Sobre um tema dado. Se você vai refletir, aí você começa dizendo que é difícil, o que eu vou pensar? Nossa, se é difícil para ele que ficou, ou para ela, que ficou pensando em relação ao assunto, pense para mim, que sou só uma pobre corretora e vou ter que ler essa desgraça. Não vai dar certo. Então, é difícil, ele funciona como um tiro no pé. Você está desqualificando a sua argumentação. Então, não diga que é difícil. Ah, é difícil falar sobre a globalização.
É difícil falar sobre o aborto, é difícil falar sobre pena de morte no Brasil, é difícil falar sobre política, é difícil falar sobre um suposto apartheid social que as pessoas estão falando por aí, é difícil falar sobre a recessão, é difícil falar sobre a Copa. Não vai ficar legal. E aí o seu corretor, ele não vai perceber qualidade argumentativa no seu texto. Então, evita dizer que é difícil fazer alguma coisa. Se Deus quiser, com todo o respeito à diversidade religiosa que existe no nosso país, né, o sincretismo religioso que a gente tem, que coisa fantástica, mas deixa Deus falar disso, né, meu amigo? Deus tem tanta coisa para ele se preocupar, ele não vai se preocupar com a argumentação do seu texto. Então, é um argumento falacioso, não funciona, não fica bem. As duas últimas situações, ó, é o seguinte, o que acontece? É fato que, é notório que. Tem gente que vai produzir o texto e pensa assim, eu não sei como, eu gosto das afirmações, entendeu? Faço uma afirmação. Sentenças curtas, afirmações funcionam muito bem. Mas você pode usar. É fato que no Brasil tem-se muita esperança em relação ao fim da violência. Você pode usar. Só que é você e a torcida do Flamengo que vai usar isso. Então se torna muito comum, porque muita gente usa, tanto é fato quanto é notório, como uma válvula de escape. Não sei como começar, vou começar com isso. E se você começa o seu texto com exatamente as mesmas coisas que a grande maioria das pessoas começa, não necessariamente nivela por cima, pode nivelar por baixo. Então, em vez de usar uma construção que já virou senso comum, faça uma afirmação que vai ser uma coisa autônoma, vai mostrar para o seu corretor que você tem, você se garante e que você tem bastante conhecimento. Então, evita essas sentenças de senso comum. Existem muitos manuais de redação por aí, alguns são excelentes, sempre vale a pena, aquilo que pode agregar você sempre vale a pena, que trazem sentenças condenadas. Essas sentenças condenadas, existem sites, muitas postagens no Facebook, na minha própria página coloco alguma coisa também. Essas sentenças condenadas, elas são condenadas porque fazem parte do senso comum. Aí todo mundo usa. Aí o seu corretor pega o texto e fala, mas mais um que fez uso da mesma coisa. E aí anota, ó, nivela por baixo. Então evita essas construções que são batidas, tá? Então é fato que é notório que você deve evitar, ok? Então cuidado com essas colocações que eu fiz aqui, que não vão dar a qualidade que eu tenho certeza que o seu texto vai ter, tá? Outro ponto importante, ó, objetividade, clareza e preferência por períodos curtos também é uma boa dica. Não se esqueça, a gente falou sobre coordenação e subordinação de ideias nas nossas aulas. Você pode usar um período mais extenso, só que ter preferência pelos períodos curtos ajuda bastante, porque aí a ideia não se perde. Tá? Você facilita o trabalho do seu corretor. Vá direto ao ponto, seja claro, não fique nas entrelinhas. Ai, professor, é que eu gosto de deixar implícito a informação. Não é legal, eu tô afirmando que não é legal. Eu tenho que enxergar no texto onde você quer que eu chegue. Se você quer me dar a possibilidade de construir um raciocínio, não tem problema, mas não o texto todo. Quer me dar uma pista de alguma coisa? Não tem problema, mas não no texto todo. Lembre-se da definição de parágrafo que a gente viu na nossa aula. Ele tem que ter começo, meio e fim. Tem uma ideia central que é destrinchada, que é explicitada, explorada, melhor dizendo, por uma ideia complementar e pode ter uma ideia de conclusão. Então, não se esqueça disso. O parágrafo tem começo, meio e fim. E você só muda de parágrafo quando muda de ideia, tá? Então, lembre-se da definição de parágrafo. Um parágrafo é um agrupamento de frases relativas a um único assunto relevante. Em um parágrafo, você apresentará uma ideia principal e a explicará. Isso é extremamente importante e você não pode se esquecer dessa informação. Apresente sua ideia principal claramente, nada de, eu vou fazer uma metáfora. Não vai. Qual é a sua ideia? A ideia é essa, e aí você vai discutir essa ideia. Prenda seu leitor. E quem é o seu leitor aqui? É o corretor. Prenda o corretor. Faça com que ele crie perguntas mentalmente e responda-as no texto.
Não deixe lacunas para ele fazer pergunta a você, mas ele se questionar enquanto lê o seu texto é um bom sinal, tá? A gente pegar um texto, começar a ler e falar assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, como é que eu pude não ter pensado nisso? É um bom sinal. Então, faça isso, articule o seu texto de tal forma que eu me sinta interessado em fazer a leitura. Apresente uma opinião, isso é importantíssimo, hein, gente? Apresente uma opinião que possa ser o quê, ó? Provada. Por isso que você faz uma lista, por isso que você relaciona tudo que você sabe do assunto e só depois você se posiciona, porque aí você já tem ali todas as condições de estabelecer os nexos entre as informações. Não permita que o corretor o questione. Isso aqui é extremamente importante, tá? Se eu te questiono, eu tiro sua nota. Se eu não te questiono, eu fico com uma raiva danada de você e te dou nota máxima. Não permita que eu te questione. O que se apresenta no texto deve ser justificado. Isso é muito importante, tá? E agora, para a gente fechar, um exemplo de questão formulada pela FUMARC, que é a banca organizadora do seu concurso. Então, como eu já tinha dito para vocês antes, algumas vezes por sinal, eu gosto da maneira como as questões discursivas são formadas por essa banca. Tem textos de apoio, são textos diferentes, textos legais, que nos fazem pensar muita coisa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Não é possível fazer a redação, mas nós vamos analisar a proposta, fazer exatamente os passos que eu coloquei para vocês nas nossas aulas. Primeiro entender a questão, depois relacionar o que eu sei do assunto, para daí pensar uma possibilidade de distribuição. Vamos lá? Então, um exemplo de questão... Opa. Um exemplo de questão formulada pela FUMARC. Olha só. Se eu não estiver enganado, é um concurso de bombeiro. Eu esqueci de pegar a referência, mas é uma prova recente. Olha que bacana. São 3 textos, tá? O texto 1 se chama Onda High-Tech, é possível viver sem tecnologia. Esse texto 1, eu printei a prova, tá? Por isso que tá assim pequenininho, que eu tô trabalhando com imagem, porque eu queria exatamente a prova para você ver, ó. O texto 2 é essa chargezinha. E o texto 3, essa tirinha de humor, depois vem o direcionamento da proposta, tá? Vamos voltar lá no texto, ó. Então, o que o texto 1 diz? Acompanhe aí. Onda high-tech. É possível viver sem tecnologia? Tem uma coisa que não falta no país inteiro. Para onde se olha, tem alguém conectado a algum aparelhinho. É o celular, tablet, computador portátil. Tudo ao mesmo tempo. É normal? É saudável? É possível viver de uma forma diferente? Nas ruas, as pessoas acham difícil. Não ficamos mais sem celular, sem internet e sem estar conectado, afirmou uma mulher. Fico praticamente um tempão conectado, confirmou um jovem. Hoje você tem tudo no smartphone. Então, no mundo de verdade, está difícil de conciliar uma coisa a outra, disse um homem. O mundo cabe na palma da mão. E é em torno da tecnologia que a vida de Gustavo Café gravita. A quantidade de informações que você consegue é impressionante, apontou. É com o celular inteligente que ele acorda. Companheiro inseparável, o aparelho tem um programa que lembra até a hora de tomar água. No trabalho, a atenção é dividida com um computador de mesa e o tablet, e não raro usa mais de um ao mesmo tempo. E se o amigo é para todos os momentos, foi pelo celular que ele aprendeu a dar nó na gravata, minutos antes de ser padrinho de um casamento. Eu parecia um louco na frente da igreja, com o celular em uma mão e tentando dar o nó, mas deu tudo certo no final, disse o analista de marketing. O consolo é saber que Gustavo não está sozinho. Sou dependente do celular e não gostaria de sair dessa dependência. Estou feliz assim, falou Beatriz Ambrosio. Já são mais de 250 milhões de celulares no Brasil, quase 50 milhões com acesso à internet, isso sem contar os computadores ligados à rede sem fio. A tecnologia mudou hábitos. O meu filho reclama, diz que tem um pai virtual. Ele estava querendo uma mochila nova, eu pedi que me mandasse um link da mochila para que eu comprasse via internet e já mandar entregar em casa, conta Jefferson Alves, gerente de telecomunicações. É um fenômeno recente, ainda pouco estudado, típico de uma sociedade que acredita que, quanto mais informado, mais bem-sucedidas serão as pessoas na vida pessoal e na vida profissional. A questão é saber até que ponto tanto estímulo faz bem ao cérebro. Uma linha de pesquisa vai dizer que, a partir do momento que você se volta demasiadamente para a tecnologia, na verdade você estaria perdendo muitas experiências fundamentais para a sua formação.
A outra linha vai dizer que sim, é muito positivo, na medida em que eu estou sendo bombardeado de muitas informações com capacidade de ser multitarefas. Vai haver um aumento no QI dos jovens que desfrutam desta tecnologia. É ótimo, é maravilhoso, desde que você não fique escravizado por ele, esclareceu Cristiano Nabuco, psicólogo. Na PUC de São Paulo, os psicólogos atendem pela própria rede dos dependentes de internet. Entre os inúmeros pedidos de ajuda que chegam por e-mail, um chamou a atenção. Uma mãe de um adolescente dizia que este menino não saía mais da frente do computador nem para ir ao banheiro. Ele mantinha um baldinho próximo do computador. Rosa Fara, psicóloga da instituição. A psicóloga explica que quando a dependência é muito forte, a principal consequência para os adolescentes é a queda do rendimento na escola. Os adultos costumam ter problemas no trabalho e no relacionamento conjugal, mas nem tudo é motivo para preocupação. Pesquisas internacionais mostram que 10% dos usuários de internet passam por um período de sedução, que vicia, mas é transitório. Tem muita coisa saudável desse uso e muito desse encantamento traz benefícios. É muito lúdico também lidar com esses aparatos. A recomendação é que se tenha bom senso e autocrítica, disse Rosa Fara. Então, esse primeiro texto foi tirado do Globo.com, é um texto bem informativo e você deve, aliás, ter percebido que no texto a gente tem uma porção de informações que podem ser utilizadas na dissertação argumentativa como autoridade. A própria psicóloga Rosa Fara, o trabalho da PUC, o primeiro psicólogo que foi citado, as pessoas que aparecem dando depoimento, elas acabam não funcionando como autoridade, mas também compõem um recurso que você pode usar no seu texto, que é a prova concreta, né? Vamos para o texto 2, olha só, o que o texto 2 diz? É uma tirinha, uma chargezinha, né? Esse texto 2 está disponível no site mais0.com e diz o seguinte, o que a gente está vendo aí? Assim que trabalha com esse tipo de texto, tá, pessoal? Você analisa o desenho e o balão, com a fala da personagem. Então, a gente tem uma menininha ali, pequenininha, né, numa balancinha. A balança do lado dela tá vazia e ela tá falando com alguém olhando para o lado que supostamente estaria ali. E ela diz assim, mamãe também tem muitos amigos imaginários num tal de Facebook. A crítica aí em relação aqui, o ambiente, o universo infantil, né? Ele comporta essa ideia do amigo imaginário, ao passo que a vida real não. Mas aí a gente já tem uma mescla, né, de vida fantasiosa e vida real por conta do quê? Dependência das pessoas do Facebook, né? Tem um monte de brincadeirinha, piadinha no próprio Facebook dizendo... eu vi uma outro dia muito engraçadinha, um menininho tirando comida do armário, espalhando tudo pelo chão, dizendo assim, tô com fome. Mamãe não sai do Facebook, eu mesmo vou fazer o almoço. É uma satirazinha, uma criticazinha à dependência de algumas pessoas da rede social. E o terceiro texto é uma tira de humor, extraída do mais0.com. Ah, é o mesmo, não é? É o mesmo site, mais0.com, charge do Facebook, ó. Então tem a pessoa ali, parece numa posição de implorar, né? Diz assim, Senhor, tá rezando na verdade, tá pedindo ajuda aos céus, né? Senhor, a era digital está consolidada e cá estou eu a ver navios. Será que sou um ignorante digital, um excluído? O que devo fazer? E aí vem a voz do além, né? Crie um Facebook. Então, o que faz a gente pensar? Olha o direcionamento da proposta. Utilizando os textos acima para motivarem suas reflexões. É importante que vocês observem o seguinte, gente. Se os textos vão motivar as suas reflexões, são textos motivadores, você não faz cópia. Não pode fazer cópia, tá? Mesmo porque essa é a primeira orientação depois do recorte temático. Não copie fragmentos dos textos. Eu posso usar as informações do texto? Pode, porque eles são motivadores. Mas é o que a gente chama de paráfrase. É você que vai escrever. Não é a cópia, é o seu vocabulário. Então, ó, utilizando os textos acima para motivarem suas reflexões e levando em consideração seus conhecimentos acerca do assunto, escreva um texto dissertativo argumentativo de 100 a 120 palavras, 20 a 25 linhas, não é o caso da prova de vocês. Isso não está no edital, talvez estivesse no edital para este concurso. Agora, é lógico que se aparecer na sua proposta, você conta as palavras, só não conta a pontuação. A conta, a D conta, tá? Em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. E eles fizeram 2 perguntas, olha que legal. É possível viver sem tecnologia no século XXI? Como evitar que o mundo virtual ocupe o lugar do mundo real? Que seria, na verdade, o quê? Uma proposta de intervenção à dependência da tecnologia, que já te empurra uma resposta não, né?
um padrão seria, não é possível viver sem a tecnologia. Orientações da proposta, gente. Não copie fragmentos dos textos, dê um título ao seu texto, e título é uma coisa importante, ó. Você só dá título à redação se a proposta pedir, tá? Se não pedir, não precisa. E se pede título, dá uma linha específica para a colocação do título. E faça abaixo o rascunho do seu texto e depois transcreva-o para a folha própria, a caneta com letra legível. O que tinha na sequência, já que saía o print da prova, era o espaço de rascunho. Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Entende a proposta. Se você tem duas perguntas, você precisa necessariamente responder essas duas perguntas. Para eu responder essas perguntas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que listar tudo aquilo que eu sei sobre tecnologia, século XXI, mundo virtual e mundo real. E essa relação do virtual com o real. Então, olha só, como é que dá para fazer isso? Vamos lá, vou ajudar vocês, para a gente fechar essa nossa aula. Primeira coisa importante, o que eu sei do tema? Numerando mesmo. Primeira coisa que eu sei do tema, que a tecnologia, ela tem impactos positivos e negativos, certo? Se eu fosse pensar nesses impactos positivos, o que seria positivo da tecnologia? Bom, pensar na longevidade, pensar nas comunicações, o próprio trabalho que a gente está fazendo aqui, na prova, né? Eu tô em Curitiba e eu tô falando com o pessoal que vai fazer a prova em Belo Horizonte, eu tô a quilômetros de vocês. Só que a tecnologia, educação também faz uso disso, ó. Então, a tecnologia me auxilia nesse ponto. O que seria um aspecto negativo? Ó, e se eu quisesse continuar aqui, gente, eu continuava, tá? Mas a ideia é fazer brevezinho, mesmo porque a nossa aula está terminando, e você precisa ter você entender como é que funciona o tal do planejamento, ó. Eu tenho que pôr no papel para não esquecer, eu tenho que anotar para eu não esquecer. Então, o que seria um impacto negativo da tecnologia? A dependência, que é o próprio viés da proposta, né? A gente pode retrocesso em alguns pontos, certo? Outros pontos de fragilidade da própria rede. Pô, eu pego o meu smartphone, eu abro a conta do meu banco, se eu quisesse eu continuava. Eu abro a conta do meu banco, só que eu não tenho uma legislação específica que me proíba de cybercrimes, por exemplo. E o que mais tem por aí é a bandidagem. A bandidagem tá se aprimorando. Eles estão se integrando a essa dimensão high-tech, né? E se eu quisesse continuar, dava para continuar mais, podia ir além. O que mais que eu posso colocar aqui? Vamos pensar na própria pergunta, ó. É possível viver sem tecnologia no século XXI? Então, vamos pensar que a tecnologia e o dia a dia. Então, vamos lá, né? O que tem no nosso dia a dia em relação à tecnologia? Por exemplo, vamos pensar aqui no telefone sem fio. O que acontece se acaba a luz na sua casa? Se o seu telefone é sem fio, você não consegue chamar ninguém para te ajudar. Por quê? Porque o telefone sem fio precisa da bateria, da carga, de estar ligado à tomada. Vamos pensar... O fogão, vamos pensar lá o acendimento automático do fogão. Tem gente que não sabe nem riscar um fósforo. Não sabe mesmo. Então, acabou a luz, poxa vida, não consegue cozinhar. Não vai usar o fogão. Vamos pensar lá nas redes de computadores, né? Vamos pensar aqui na internet. Tem muita gente que trabalha na internet, né? E aí, se não tem rendimento. Então, a tecnologia, ela acaba se inserindo no nosso cotidiano, sim. Outro dia eu vi uma matéria bem interessante que a pessoa aqui em Curitiba, ela tinha que chegar à Universidade Livre do Meio Ambiente, que é um espaço bem bacana, bem bonito que tem aqui na cidade, sem usar o GPS. A pessoa não sabia nem fazer pergunta, né? Então, a tecnologia, o GPS... é uma tecnologia da qual nos tornamos dependentes. E se a gente quisesse continuar, continuava. Só que a proposta, vamos voltar lá na proposta, ó, como evitar que o mundo virtual ocupe o lugar do mundo real? Então, a gente necessariamente precisa fazer o quê? Pensar que o mundo virtual
em contrapartida ao mundo real. Porque se eu tenho que trabalhar para evitar, eu tenho que saber em que eles se assemelham ou se distanciam. E aí eu vou estabelecer o quê? A minha lista de coisas que eu sei sobre o mundo real e o mundo virtual. Vocês estão percebendo que eu estou escrevendo menos coisas por conta do tempo. Eu podia continuar colocando muito mais coisas ali, ó. Então vamos pensar aqui no mundo virtual. O que a gente tem no mundo virtual? No mundo virtual a gente tem uma pseudoproteção, né? E essa proteção é decorrente do quê? Do anonimato. Que no mundo real já não existe. No mundo real, você está dando a cara a bater, né? Então você se identifica, já é uma diferença. As pessoas, elas parecem ser mais corajosas no mundo virtual, enquanto no mundo real elas são mais temerosas. Os riscos aqui no mundo virtual, eles são mínimos, embora eles existam. E no mundo real, os riscos são gigantescos. A própria questão da violência, a impunidade. A gente pode pensar também, que seria o nosso terceiro ponto, né? A questão do cybercrime. E a lei, como é que fica? E continuaríamos com mais... Ó, em nenhum momento eu me posicionei, eu respondi as perguntas. Mas eu fui relacionando coisas que eu sei sobre o assunto. Então, depois que eu relaciono isso, eu vou pensar e vou ponderar. É possível viver sem tecnologia no século XXI? Vou ter que escolher sim ou não. O que é o mais importante? Como eu vou justificar? Eu tenho que dar um porquê. Como evitar que o mundo virtual ocupe o lugar do mundo real? Que tipo de ações, ó, como evitar? Então, que tipo de ações poderiam ser feitas? E o mais importante, por parte de quem? E assim eu continuaria analisando a proposição, estabelecendo ali todas as relações, relacionando, listando as informações, aquilo que eu sei, para poder compor o texto. E é por aí que a gente vai, pessoal. Então você entende a proposta, estabelece tudo aquilo que você sabe sobre a proposta para poder redigir o texto. Começaria na introdução contextualizando, falando um pouco dessa imersão do indivíduo na tecnologia, dessa dependência, até que ponto, questionar, por exemplo, até que ponto essa relação do homem com a máquina ela é saudável, se os impactos positivos se sobressaem aos negativos, uma vez que os negativos não vão acabar, e em que medida um mundo está tomando conta do outro. E se está ou não está, o mais importante, como é que você mantém o mundo virtual na esfera virtual e o mundo real continuando sendo real. Porque o ideal é o quê? Que eu use a tecnologia como uma ferramenta para que eu, indivíduo, alcance o meu objetivo e não como algo com finalidade em si mesmo, tá certo? Espero que tudo isso que a gente viu tenha sido de bom proveito, desejo muito sucesso para vocês que vão fazer o concurso, vão com fé, vai dar tudo certo. Toma cuidado, planeja, se informa, que o resultado com certeza vai ser satisfatório. Sucesso para vocês, um beijo muito grande e a gente se vê por aí. Até mais!